outubro tá aí, já é depois de amanhã e é o mês das bruxas. E como eu sei que muita gente gosta de fazer um mês de leituras temáticas, eu vim te indicar 10 livros de terror para você ler no mês do horror. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre 10 leituras ideais para esse mês, que é o mês das bruxas. A gente comemora o Dia das Bruxas no dia 31 de outubro, a gente nem tanto, é mais uma cultura americana. Mas eu não sei se você sabe a origem do Dia das Bruxas. Reza a lenda que esse dia nasceu a partir de um festival celta, que se chamava Samhain, onde as pessoas comemoravam o fim do verão e também a colheita. E aí diziam que nesse dia as almas dos mortos voltavam para a terra para procurar os seus parentes, seja para visitá-los ou então até mesmo para tomar os seus corpos. E aí as pessoas faziam o que? Na noite anterior, do dia 31 de outubro, elas apagavam as suas fogueiras e se vestiam de forma assustadora para espantar essas almas que vinham visitá-las. Pois bem, passado o tempo, o Papa Gregório III quis cristianizar o Samhain. Cristianizar no sentido de tornar cristão, né? Eu acho que nem existe essa palavra, mas acho que ficou claro. E aí ele colocou a data, ele trouxe a data do Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro. Essa tradição cristã foi crescendo e aí no dia 31 de outubro as pessoas faziam uma vigília chamada Vigília de Todos os Santos, que em inglês era chamada de All Hallows Eve. E aí All Hallows Eve foi se transformando até o nosso atual Halloween. Isso veio da tradição oral, então não é nada assim muito certo, porque uma pessoa conta pra outra, e com certeza as coisas que vêm da tradição oral, elas se transformam ao longo dos tempos. Essa é a história que eu sei da origem do Halloween. Se você sabe alguma outra história, me conta aí, porque essa é uma data que eu gosto muito. Eu só não gosto mais do que o Natal. Natal é a minha festa preferida. Mas eu gosto muito do clima do Halloween. Eu queria muito que tivesse essa tradição de Halloween, Dia das Bruxas aqui no Brasil. Infelizmente não tem, mas eu sempre faço o meu próprio Halloween, inspirada pelos vídeos da Tati Feltrin, que ela faz o mês do horror, né? Que ela faz um mês de vídeos de terror. E eu procuro fazer sempre leituras que tem a ver com horror, leituras góticas, de terror, enfim. E hoje eu vim indicar para vocês 10 livros se você quiser participar desse mês do horror também. Pois bem, agora chega de falação, são 10 livros, o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho maior, mas assiste aí que são ótimas dicas de leituras, tá? Eu garanto. E o primeiro deles já é um clássico incrível, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Achei que tava de cabeça para baixo. Esse livro aqui, ele tem uma história muito legal sobre como ele foi escrito, né? A ideia dele. Dizem que a Mary Shelley estava reunida com alguns amigos, alguns até famosos, e eles se desafiaram a escrever histórias de terror. E aí, dessa reuniãozinha numa noite de tempestade, aquela coisa, né, bem cara de gótico essa história, surgiu Frankenstein. Quando eu li esse livro aqui, eu achei que era uma história bem mais boba do que é. Na verdade, esse livro aqui, ele é muito filosófico. Ele vai trazer um jovem, né, estudante de medicina que decide brincar de Deus e quer criar um ser e imbuir esse ser de vida. E aí, quando ele consegue fazer isso, ele percebe que ele não devia ter feito, e aí ele vai passar a conviver, ele vai definhar pelo arrependimento dele. E essa criatura aqui, que não é nomeada em momento nenhum, porque Frankenstein é o nome do menino que fez o monstro, do menino é ótimo, né? Do estudante de medicina que fez o monstro. E o monstro mesmo não recebe nome nenhum, ele é só chamado assim, monstro, criatura. E ele vai viver um vazio existencial muito grande. Tem umas discussões acerca do surgimento da alma, porque ele criou o ser, mas ele não é capaz de dar uma alma para o ser, porque ele não é Deus. Tem também questões com relação ao sentido da vida, com relação à solidão. É um livro lindo, tem um monólogo aqui dessa criatura que é uma das coisas que eu mais gostei até hoje de ler na vida. É um livro muito bom, diferente do que você imagina, eu te garanto que ele é diferente do que você imagina, e que eu recomendo muito para esse mês do horror, um super clássico do horror.
E aí, saindo de um clássico e passando para outro clássico, eu também indico para vocês Drácula, do Bram Stoker. Drácula vai contar a história de um advogado que vai para Transilvânia para negociar um contrato. Um conde que quer comprar uma propriedade em Londres, e aí esse advogado vai lá para negociar isso, e ele fica meio encurralado no castelo desse conde, que é o Conde Drácula. Eu sou ótimo, que eu mesmo estrago o que eu tô falando. O que eu achei muito interessante nesse livro aqui é que a presença física mesmo do Drácula, ela só existe no início do livro. Depois, o Drácula passa a exercer uma influência abstrata, diabólica, em torno das pessoas que têm a ver com esse advogado aqui. É um livro também que é diferente do que eu imaginava, não tão diferente quanto Frankenstein, mas é um livro diferente do que eu imaginava, que também traz reflexões muito legais, um livro muito gostoso de ser lido, e também é outro livro clássico do terror que, assim, é do tipo, tem que ler. Agora, saindo do clássico e vindo para um autor contemporâneo, e não é qualquer autor, porque é o mestre do terror, eu indico It, do Stephen King. It, esse livro gigantesco aqui, é muito fácil e muito rápido de ler, gente. Acreditem, eu li esse livro aqui muito rápido porque você simplesmente não quer parar, você quer saber o que vai acontecer. É a história de um grupo de amigos que vai ter que lutar contra uma presença demoníaca, eu não consigo achar outro nome, outro adjetivo, que é o Pennywise. É um palhaço que vai perseguir essas crianças. Esse livro aqui, ele vai ter a parte desse grupo criança e a parte desse grupo já adulto. É um livro muito, muito divertido, gente. A escrita do King, provavelmente você já conhece. Se você não conhece, deveria dar uma chance, porque é uma escrita muito fluida, muito gostosa de ser lida, apesar das barbaridades. Inclusive, tem uma barbaridade no final desse livro aqui, uma cena com as crianças que eu odiei e eu apaguei da minha memória. Então, tipo assim, eu relevei completamente essa parte. O resto do livro eu achei incrível e eu acho que vale muito a pena. Existem muitos outros livros do King, né? Inúmeros livros do King, mas eu acho que até hoje, entre os que eu li, It é o meu preferido. Agora também outro contemporâneo que eu vou indicar, um autor que eu amo de paixão, é George Martin, com o seu Sonho Febril. Sonho Febril é uma história de vampiros, só que são vampiros no estilo George Martin, ou seja, você não perde por ler esse livro aqui. Ele vai falar sobre... Ele vai trazer, na verdade, né, como personagens principais, um capitão que está à beira da falência, até ele receber a visita desse jovem aqui, o Joshua, que vai propor a esse capitão uma sociedade. Ele entra com o dinheiro e o capitão constrói o barco mais veloz do Mississippi. Só que o Joshua, ele coloca uma condição, né, que esse capitão não procure saber o que ele quer com esse barco, não procure saber sobre os hábitos estranhos dele. E aí, só que é lógico que ele vai querer saber uma hora ou outra, porque senão nem teria livro. E aí as coisas vão se desembolar aqui com uma rivalidade entre vampiros e no rio Mississippi. É uma ambientação muito bacana. Além da história em si ser bacana, um livro muito divertido. A escrita do George Martin também é muito fluida, muito gostosa, também é dessas que você não consegue parar de ler, e eu indico demais. Depois de Crônicas de Gelo e Fogo, esse daqui é meu livro preferido dele. Agora um brasileirinho, voltando para os clássicos, que é Noite na Taverna. Esse livro aqui do Álvares de Azevedo, ele é chamado de gótico brasileiro, né? Eu falei brasileirinho, mas ele tem uma forte influência do gótico da Inglaterra, né? E ele vai trazer 6 histórias, se eu não me engano, de fantasmas, assombrações e donzelas e tempestades, tudo que o gótico tem direito. E aí ele vai, no final, juntar essas histórias como uma trama só. Então ele é tipo um romance de histórias, não sei se eu posso chamar assim. Independente de como você chama esse livro aqui, é um livro brasileiro, um livro de terror brasileiro, que é muito fino, porque esse livro, essa edição aqui, ela ainda é dividida entre Noite na Taverna e Macário.
Então, assim, você vê que metade desse livro aqui é Noite na Taverna, ou seja, você lê isso daqui numa noite de tempestade do mês de outubro, ó, ideal. Outro livro fininho e clássico do terror que você não pode perder é A Outra Volta do Parafuso. Esse livro aqui, ele é meio que uma história dentro de outra história, porque ele começa com um grupo de amigos contando histórias de terror. Até lembra um pouco a criação de Frankenstein, né? E aí eles estão lá numa noite de tempestade, né? Aquelas coisas que são típicas do terror. E aí um cara fala que vai contar a história mais assustadora. E aí ele começa de fato a narrativa, que vai trazer uma moça que consegue um emprego de preceptora de 2 crianças numa mansão. Preceptora é a pessoa que cuidava, né, das crianças ali e cuidava da educação das crianças nas casas das famílias ricas. E aí coisas estranhas começam a acontecer nessa mansão. Eu, particularmente, adoro esses livros bem tradicionais, assim, essas histórias bem tradicionais que a pessoa vai para uma mansão e lá coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então isso daqui para mim foi um prato cheio. Eu amei, li muito rápido, gostei muito da escrita do autor, então recomendo para vocês também. Aí outro livro também da Penguin, que inclusive eu amo essa coleção da Penguin, tem livros muito bons, com traduções muito confiáveis. Outro livro da Penguin, que eu vou indicar pra vocês, é O Médico e o Monstro. Essa história aqui, o ideal é que você leia sem saber de nada dela. Só que é tão famosa que provavelmente você sabe do que se trata O Médico e o Monstro. Eu não vou falar aqui porque vai que você não sabe, mas assim, não dá nem pra eu contar. É um médico que recebe uma visita estranha e aí as pessoas começam a achar o comportamento dele estranho, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, enfim, é basicamente isso a história. O legal é que aqui você reflete sobre coisas como a hipocrisia humana, sobre a fraqueza humana, sobre as questões psicológicas mesmo da mente. Você reflete sobre o ser humano de uma forma geral, com todas as suas nuances. É um livro que também é muito fininho e também muito fácil de ler. E mesmo que você saiba, né, do que se trata aqui O Médico e o Monstro, compensa ler. Eu li já sabendo, porque é uma história muito famosa, que tem desenho, tem um monte de coisa, né, do Médico e o Monstro, mas mesmo assim eu gostei. Agora, se você não sabe do que se trata, aí você vai amar. Agora passando para algumas antologias, que terror tem muita antologia, né? E eu adoro contos de terror também. Eu vou indicar para vocês Edgar Allan Poe. Não tem como fazer uma lista de livros de terror e não indicar o Poe. Esse livro aqui, ele é da coleção Medo Clássico da Dark Side. Já tem o volume 2 que eu ainda não li. Esse livro aqui, ele vai trazer 15 contos, divididos em 5 temas. Então são contos muito legais. O meu conto preferido aqui foi O Poço e o Pêndulo. É o primeiro conto aqui dessa antologia. Eu achei assim incrível, perturbador, angustiante, e outras histórias aqui são tão boas quanto. Essa edição aqui da Dark Side, ela vai trazer também o poema famoso do Poe, O Corvo. Ele vai ter o poema original em inglês e também vão ter 2 traduções brasileiras, a tradução de Machado de Assis e a tradução do Fernando Pessoa. E ele é até bom para você comparar as traduções, para você ver como que a tradução pode mudar o sentido. Aí você volta lá naquele vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu falei sobre traduções, para você ver a importância de uma boa tradução. Aqui também vai ter um texto do próprio Poe falando como que ele construiu esse poema. É incrível, essa edição aqui tá muito boa, muito bonita, e eu indico muito. Aí outra antologia de outro cara clássico, famosaço do terror, que é muito comparado com o Poe, é a antologia do H.P. Lovecraft, também na coleção Medo Clássico da Dark Side. Ele é comparado com o Poe, mas assim, eu acho que eles são completamente diferentes. O Poe, ele faz um terror mais tradicional, de fantasmas. O Lovecraft, ele faz um terror mais científico, eu acho que eu posso dizer assim.
Ele é muito bom, inclusive, esse livro aqui, para quem gosta de ficção científica, porque é um terror bem ligado a seres extraterrestres, a histórias mais ligadas mesmo às coisas da ciência. Ele tem 6 contos, se eu não me engano, esse livro aqui. Os contos do Lovecraft, eles variam muito de tamanho. Tem uns aqui que eu acho que são... Tem um, na verdade, acho que é nas Montanhas da Loucura, ou algo do tipo, que eu acho que é mais uma novela, mas enfim, são histórias de terror do Lovecraft. Também tem outros textos aqui de apoio, tem até um texto dessa comparação dele com o Edgar Allan Poe. Outro livro que eu indico muito para vocês. Por fim, um livro de uma coleção que eu gosto muito e que eu acho que pouca gente conhece, porque eu quase não vejo ninguém falando dessa coleção, que é a coleção Boa Companhia, da Companhia das Letras, que traz livros bem fininhos, bem fáceis, rápidos de serem lidos, e normalmente são coletâneas de contos, de histórias muito interessantes. E tem esse daqui, que é uma coletânea de histórias de terror que se chama A Causa Secreta e Outros Contos de Horror. Ele traz 6 contos de terror. A Causa Secreta foi escrita pelo Machado de Assis, é o conto que empresta o nome aqui para a coletânea, mas também tem outros autores muito famosos, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, tudo isso eu já citei aqui nessa lista. Tem um conto aqui também do Arthur Conan Doyle, que é o criador de Sherlock Holmes, inclusive eu amei o conto dele aqui. E é um livro, como eu falei, muito pequenininho, muito rápido de ser lido, e é delícia. Se você não conhece essa coleção aqui, Boa Companhia, dá uma procurada porque é uma coleção muito boa. Não é uma coleção de terror, ela tem vários estilos de livro, e eu indico muito pra vocês, não só esse livro, como a coleção toda. Então, gente, é isso. Esses foram os 10 livros que eu indico pra vocês, 10 livros de terror que eu já li, e que são os meus 10 livros de terror preferidos, talvez. Eu devia ter trazido o meu livro de terror preferido da infância, que se chama Contos de Assombração, mas eu já falei sobre ele lá no meu Instagram. Tem um vídeo do IGTV lá, procura lá no meu Instagram. O link do meu Instagram tá aqui embaixo, do meu site, do meu Twitter. Vai lá também conhecer minhas outras redes de comunicação com o leitor. Curte aqui se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos para o canal ficar mais conhecido. Se inscreve que você me ajuda muito fazendo isso. Um ótimo mês do horror para vocês. Me conta o que você vai ler nesse mês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.